essa série, né? Está começando com esse monte de distração. Eu quero que vocês orem comigo agora. Senhor, no nome de Jesus, Yeshua, o Mashiach de Israel. Esse conteúdo, essa série, será muito importante porque com o Espírito Santo nós nos tornamos imbatíveis nessa terra. Com o Espírito Santo nós nos tornamos senhores nesse lugar chamado terra. Assumimos o governo que o Senhor tem para nós. A presença do Espírito Santo não é apenas para sentir poder. A presença do Espírito Santo não é apenas para dizer que tem experiência sobrenatural, mas é para nos colocar novamente no lugar que Adão desperdiçou, no lugar que Jesus ocupou. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Nós queremos nos mover no Espírito, Pai. Por isso eu consagro, Pai, essa live, essa série, consagro a vida de cada irmão, cada irmã aqui. Eu consagro, Deus, no nome de Jesus Cristo, a minha vida, a minha casa, a minha família, meus equipamentos, os equipamentos dos irmãos. Eu declaro que durante cada live dessa série de manhã e também a série do Momento Profético à noite, todos vão ser abençoados, todos vão ser abençoados, todos os dias, durante as lives, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Nós vamos começar, então, estudando o livro do Benny Hinn. Esse livro vai passar muito rápido. A gente está usando ele como tema, mas esse livro vai passar muito rápido, porque vocês viram que o livro do Dave Robertson, ele tem quase 500 páginas e passou rapidinho. 25 dias passam rápido, foram rápidos. Então, o livro do Benny Hinn tem 90 páginas, é um livro pequeno, né? Vai passar muito rápido, até porque, prestem atenção nisso, o livro do Benny Hinn é um livro de biografia, que ele conta como ele teve as experiências com Kathryn Kuhlman e com o Espírito Santo de Deus, Kathryn Kuhlman, que foi a grande inspiradora dele. E ele vai contando testemunho, e dentro dos testemunhos ele vai nos ensinando. E eu não sei se você percebeu que no livro do Dave Robertson eu ignorei a maioria dos testemunhos. Porque não me interessa chegar aqui para ficar fazendo autobiografia dos outros, né? Biografia dos outros. Não me interessa chegar aqui e falar assim, porque o Benny Hinn viveu isso, que não... Isso aí você lê na internet, você procura. O que eu quero desses livros, que são best-sellers, é descobrir o que eles ensinam ali, mastigar e entregar para vocês, igual o passarinho faz com os filhotinhos. Entregar mastigado, direto ao ponto. Isso não diz que você não deva ler o livro, mas é direto ao ponto. Então, o que eu quero é que você aprenda. Eu não quero que você tenha aqui, nas minhas lives, a sensação de que você está lendo o livro do Benny Hinn, do Dave Robertson, do Luciano Subirá. Não que eu não valorize o trabalho deles, mas que o que eu quero é que você aprenda algo prático. E foi isso que eu separei do primeiro capítulo do livro. E outra coisa, não sei se todos vão assistir a aula 1 aqui, e depois eu não vou ter como explicar isso toda vez. Vocês estão sendo privilegiados de ouvir o que eu vou falar agora. Eu não dou aula capítulo por capítulo. Live 1, capítulo 1. Live 2, capítulo 2. Não. Porque tem capítulos, por exemplo, que o Dave Robertson falava, capítulos tão longos que eu tive que fazer em 3 lives. 4 lives. Por outro lado, tem capítulos que eu falava, isso aqui não é interessante. Aí eu puxava outro capítulo, pegava o conteúdo externo. E não será diferente com qualquer outro material que a gente trabalhar doravante. Tendo dito isso, a comunhão do Espírito Santo. Se não sentir... deixa eu só dar um breve resumo. O Benny Hinn, ele era um garoto gago. O nome dele não é Benny Hinn. Ele tem um nome grego, tá? Para quem não sabe, é uma curiosidade aí. O nome dele é Benedictus Hinn. E ele era um garoto gago, com dificuldade para falar, língua presa e tal. Tímido, pequeno, baixinho. E um amigo dele chamou ele para ir num evento que era uma campanha de milagres de uma irmã chamada Kathryn Kuhlman, bem chapadona, bem doidona também.
E aí, direto ao ponto. Quando ele chegou lá, estava muito cheio, muito lotado, não sei o quê. Quando ele entrou lá, quando a mulher começou a falar, ele percebeu uma presença diferente, muito forte da glória de Deus. Pessoas sendo curadas de tudo que é doença, pessoas sendo arrebatadas, pessoas falando em línguas. E assim, tudo muito calmo. Tudo muito calmo. Uma atmosfera que ele nunca tinha visto aquilo na vida. Ele era novo convertido. E ele tentando entender o que tem aqui nesse lugar. O que tem aqui nesse lugar? E nisso essa mulher começa a chorar e ela fala numa voz muito, muito mansa. Ela diz: não entristeçam o Espírito Santo. E ele começa a perceber que toda aquela reunião, o grande personagem da reunião era o Espírito Santo. Não era o louvor, não era a parede preta, não era a pregação, não era os convidados, não era o coral. O grande personagem era o Espírito Santo. Isso é só um resuminho para a gente também não ficar 100% perdido. E quando o Benihim volta para casa, ele chega em casa e diz: Espírito Santo, eu não sabia que podia falar contigo. Oh, eu não sabia que podia falar contigo. Se o Senhor está nesse lugar, fale comigo. E ele sentiu a glória de Deus de noite, visitando o quarto dele. Ele sentiu. E aí ele foi dormir. Ele era adolescente, jovenzinho. No dia seguinte ele acordou, ele lembrou da experiência da noite. E ele falou assim: bom dia, Espírito Santo. E quando ele falou bom dia, ele sentiu choque, ele sentiu a glória, ele sentiu a presença. E baseado nesse contexto, ele começa a ensinar, começa a dar outros testemunhos, que eu não sei se eu vou tocar nesses assuntos no futuro lendo o livro, mas eu quero, assim, eu separei frases para a gente trabalhar na live de hoje. Uma delas é: se não sentimos temor quando o Espírito Santo se manifesta, ainda tem algo faltando em nossa comunhão. Porque ele disse que uma coisa que foi fundamental na reunião que ele participou com Kathryn Kuhlman é que as pessoas sentiam muito temor. As pessoas sentiam muito temor. As pessoas não iam ali para ficar, bem, sabe? As pessoas sentiam temor pela presença do Espírito Santo. E a pergunta é: será que nós temos sentido temor? A maior evidência da presença não são os arrepios, é o temor. Será que a gente sente temor quando está num momento de busca, num culto? Será que a gente sente temor quando a gente está na hora da pregação, na oração, lendo a Bíblia? Será? Quando eu me converti numa igreja tradicional. E eu lembro que o meu pastor era uma bênção, gente. O pastor Sidaco é uma bênção. O pastor Sidaco, se alguém levantasse para ir beber água, ele parava de pregar. Ficava quieto. Se alguém levantasse para falar com alguém no culto, ele ficava quieto. Você acredita que eu herdei isso? Eu herdei isso. Eu, quando estou pregando, começa a agitação, começa a falatório, eu vejo, eu paro, eu travo. Porque aquilo que a gente fala, o Espírito Santo, ele é representado por uma pomba. A pomba, ela não vem até você se você ficar pulando, gritando, fazendo barulho, jogando troço em cima dela. Você precisa criar um ambiente para que ela confie em você. Então, não se busca o Espírito Santo através de arrepios e sensações. O que nós precisamos ter é temor. Isaías, ele fala desse temor lá em Isaías capítulo 6, que ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e eu disse: ai de mim. A presença de Deus precisa gerar um ai. Ou a presença de Deus precisa gerar um ai. A presença de Deus precisa gerar amor pela presença, mas medo. É temor e tremor.
Hoje em dia as pessoas já não têm mais medo da presença. Ai, Deus me ama, Deus é meu Pai. Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque Deus me ama. Que Deus me perdoa. Ele perdoa, é verdade. Mas você está perdendo a chance de andar no Espírito, porque o Espírito Santo, ele precisa de um ambiente de amor, de temor, de respeito. A presença do Espírito Santo. Muito bem, gente, estou gostando dos comentários. É isso aí. Vai virar um hábito toda live. De manhã, vocês vão escrever Bom Dia Espírito Santo. E na live das 19, vocês vão escrever Momento Profético. Momento Profético. Que é outra coisa, outro mover. A presença do Espírito Santo, ela quer nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento. Se você está num ambiente que você diz, o Espírito de Deus está movendo aqui, e não tiver ninguém quebrantado, e não tiver pessoas chorando, pedindo socorro, Senhor, socorro, tira de mim esse mal que está em mim, tira de mim esse pecado, essa iniquidade, essa frieza, me ajuda, Deus, eu estou com vergonha de estar na tua presença, eu estou nu. Adão ficou nu, se escondeu quando ele viu o seu pecado. Então, nós precisamos combater qualquer tipo de suposta presença do Espírito Santo que não tenha temor, quebrantamento, humilhação. Porque nós somos pecadores. Se eu sou pecador e o Espírito está aqui e não tem temor, o que está acontecendo? Se o Espírito de Deus, ele não compactua, a Bíblia diz que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que ele quer fazer na tua vida é te convencer do pecado. A primeira coisa que ele vai falar é assim, filhão, você não percebeu, mas tem um pecado aí, cara. Tem que tratar isso. Então, nós fomos doutrinados pelo sistema religioso, o falso mover de responder ao Espírito Santo da maneira errada. O que é eu responder ao Espírito Santo? Eu lembro de uma pregação do Cirilo, que ele dizia assim, responda ao Espírito Santo. Dentro do contexto seguinte, eu estou sentindo a presença, eu devolvo uma presença, tipo assim, wow, yes, yes. Legal, eu aprendi isso, eu vivo assim até hoje. Se o Espírito Santo vem, vocês veem que de vez em quando eu dou uma cabeçada aqui. Eu chamo de cabeçada, tá? Uma hora dessas eu vou ensinar sobre isso para vocês. Você está aqui, yeah. Você dá uma cabeçada. Isso é uma coisa mais íntima. Legal, isso é bom demais. Né? Você dá essa cabeçada porque o Espírito Santo dá uma tocada em você aqui, ó, te torce aqui. Yes. E você começa, não para mais. É um tique gospel, é um tique profético. Você está respondendo. É porque é igual, né? A minha esposa me dá um beijinho, eu devolvo um beijinho nela. Alguém fala bom dia, eu dou um bom dia. Então, eu respondo ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer apenas essa resposta. Deus, ele não quer apenas um sapateado, um bater de palma, uma cabeçada, um choro. Ele quer algo que vem de dentro de você. Yes? Ele quer algo que vem de dentro de você. Temor, arrependimento, humilhação, quebrantamento. Se você está anotando, porque eu acho que vocês são inteligentes demais para saberem que isso é para anotar, vocês são inteligentes demais para saberem que as 25 aulas de andar no Espírito que eu dei, não é só para você ouvir, que some daqui, ó, é para anotar no caderninho, comprar um caderninho, andar no Espírito, apóstolo Ricardo Ribeiro. Caderninho, série Bom Dia Espírito Santo, apóstolo Ricardo Ribeiro.
Caderninho, Momento Profético, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Você está anotando. Então, se você está anotando, porque eu acredito que você está anotando, porque você é inteligente. Inteligente não é quem decora, inteligente é quem anota. Então, anote aí. Ó. A melhor maneira de responder ao Espírito Santo é temor, arrependimento, quebrantamento, humilhação. Quando você faz isso, a presença do Espírito Santo se agrada de ficar contigo. O Espírito Santo se agrada. Vai acontecer que num determinado momento do culto lá da Catherine Kuhlman, que o Benihim estava assistindo pela primeira vez, ela para. No meio do culto, já estava acontecendo milagre. Todo tipo de milagre. Ela para no meio do culto. Ela se constrange. E ela diz, olhando nos olhos do Benihim, mas falando para todos, não entristeçais o Espírito Santo. Que é um versículo, viu? É um versículo. Eu não lembro qual é a referência, mas é um versículo. Ué, mas se Deus está fazendo milagre, por que ela está dizendo que o Espírito Santo está triste? É porque possivelmente haviam ali muitas pessoas ainda com incredulidade, muitas pessoas sem temor, muitas pessoas distraídas, talvez até algumas que foram curadas, mas foram curadas porque Deus é bom, mas não estavam ali conectadas com a presença. E ela percebeu, como uma profeta, uma profetisa de Deus, que o Espírito Santo estava fazendo milagres, mas não estava feliz. Interessante, né, gente? Ele estava fazendo milagres, mas ele não estava feliz. Então ela vai dizer isso, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado. O Espírito Santo, gente, ele é um amigo íntimo. O Espírito Santo, ele não é apenas... Obrigado, Cássio. Você é uma bênção, filho. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é apenas uma fonte de poder. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é a fonte do poder. Que ele manda anjo, que ele... a glória de Deus, que ele faz milagre, que ele me unge. Não. Ele, além de tudo, ele é uma pessoa, ele é um amigo, ele gosta de conversar. O Espírito Santo é uma pessoa que gosta de conversar. Se você falar com ele, ele vai responder. Ok? Se você falar com ele, ele vai responder. Ele sente, ele conversa, ele ouve, ele percebe. E você pode passar um dia inteiro com ele. Esse é o segredo que o Benihim ensinou e continua ensinando até hoje. Já está velho e continua ensinando. Tantos outros homens de Deus. Tantos outros homens de Deus. Né? Paulo Canuto é uma referência aqui do Brasil. Fiz algumas lives com ele. Um homem chapado. Né? Judson de Oliveira, Antônio Cirilo, Subirá. Estou falando aqui do Brasil para a gente saber que tem referência no Brasil. Né? O profeta Amaro, que foi meu mentor, faleceu. Pessoas que andam com o Espírito Santo. Ó, o Arla está dizendo, apóstolo, tem um livro
que acabei hoje de ler, Charles Finney e Charles Spurgeon, chamado O Espírito de Verdade. Muito bom. Falar sobre o mesmo assunto, não entristecer o Espírito Santo. Muito bem. Nós precisamos aprender, e eu espero que a gente consiga aprender nessa série agora, a trazer a presença do Espírito Santo para a nossa vida como companheiro. Gente, eu estou falando no pé da letra. Estou falando de fazer igual o Judá Bertelli faz. Meu amigo Bertelli também fez muitas lives comigo. Bertelli, eu fui no restaurante com o Bertelli, comer uma picanha, não sei o quê. Aí tava eu, ele e mais um pastor que eu levei. Vamos lá, gente, vamos focar aqui. Tava eu, ele e mais um pastor que eu levei. 3 pessoas. Aí ele falou pro garçom assim, eu quero uma mesa para 6. Aquela vozinha gostosa dele, né? Eu quero uma mesa para 6. Aí o garçom, tá vindo mais alguém? Não, já chegou. Aí ele sentou e eu só olhando. Aí ele falou assim, puxa uma cadeira pro Pai, uma pro Filho e uma pro Espírito Santo. E aí, sinceramente, teologicamente, uma cadeira já é o suficiente. Primeiro que Deus é um, mas acima de tudo, porque quem está conosco hoje é o Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo nesse momento, depois de Jesus, o papel do Espírito Santo. O Pai fez o Antigo Testamento, o Filho fez a igreja, o nascimento da igreja, e o Espírito Santo habita conosco. Aqui, ele nos ajuda. Então, ele bota a cadeira, gente. Você sentar, imagina, você sentar na tua casa e fazer esse ato profético, botar uma cadeira na tua frente e falar assim, Espírito Santo, bom dia. Fala comigo, me dá as direções, coloque dentro de mim os códigos para o dia de hoje. O que vai rolar? O que vai acontecer? Onde é que estão os segredos? Onde é que estão os portais? Prepara os anjos. E aí você fica quieto. Porque quem fala tem que ouvir. Fecha o olho e fala, oh, aleluia. E aí o Espírito Santo começa a falar com você. E aí entra um outro nível de intimidade que vai também além da oração em línguas, não substituindo, mas vai além, que é você andar na rua e ouvir o Espírito Santo falando contigo em português. Na mente, no coração, não é no ouvido não, que se falar eu queria tanto ouvir a voz, não vai ouvir. É aqui, ó, dentro do peito. Na mente, o Espírito Santo falou para eu não entrar não. Meu Deus, o Espírito Santo está me falando para não fazer isso não. Opa, o Espírito Santo mandou entrar ali e fazer isso aqui. Isso é andar com o Espírito Santo. Eu já vou terminar, gente, daqui a 8 minutinhos. No máximo. Eu lembro que uma vez eu fui pregar no Acre, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu fui pregar no Acre, e o pastor lá do Acre, pastor Tony, hoje é apóstolo, ele falou assim, eu vou te levar para conhecer a Bolívia. De carro. Aí andamos 3 horinhas de carro. A gente foi cedo porque tinha que passear lá na Bolívia e depois voltar porque tinha culto à noite para pregar. Em Rio Branco. Quando chegamos, ele parou o carro num estacionamento grande, aberto, de terra. Aquela terra quase da cor da areia, mas é terra. Tipo de campo de futebol assim, mas mais socadinho, que passa muito carro. Terra. E quase não tinha carro. E ele parou e a gente foi. Quando nós fomos, quando a gente voltou, ele foi ligar o carro não ligava. E a gente querendo vir embora, precisando vir embora. Aí ele tenta ligar a ignição, o carro não liga. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, vai até aquele lugar ali, ó. O Espírito Santo me mostrou.
Tipo assim, eu me afastei do carro uma distância assim de uns 3 carros, no meio do nada, no meio da terra. E o Espírito Santo falou assim, dentro de mim, falou assim, abaixa a mão e pega esse negócio aí. Eu abaixei e eu encontrei um negocinho preto, do tamanho do grão de arroz, assim, um pouquinho mais, não, do tamanho do grão de arroz mesmo, pretinho. Esquisito, um negocinho pretinho, bonitinho. Dentro da terra, debaixo da terra, tava debaixo da terra. Eu meti a mão, fiz assim. Aí eu falei, Pastor Tony, olha o que o Espírito Santo mandou eu achar aqui. Aí ele olhou, e o que é, poxa? É o que é, pastor? Ele, é o chip da chave. Chip da chave? Eu não sabia que existia isso, gente. Hoje eu sei. Que os carros têm um chip dentro da chave. Para poder ninguém fazer ligação com chave falsa. Então, dentro da chave, você abre a chave assim, tem um chipzinho dentro. E eu falei assim, é o chip da chave. Aí ele, peraí, ele abriu a chave dele e estava faltando o chip. Alguma coisa aconteceu que a chave abriu um pouquinho assim, ó, caiu o chip fora. No caminho que a gente estava andando. Agora me diz, como é que a gente ia achar aquele chip? Como é que a gente ia resolver aquele problema na Bolívia? Como é que a gente ia embora sem carro? A presença do Espírito Santo, ela nos aproxima do homem original, que nos faz dominar sobre a terra, dominar sobre o céu, dominar sobre o mar. Mas você insiste em ter uma vida de ser humano. Você insiste em não conseguir orar em línguas. É que eu não consigo. Já era para estar orando. No mínimo, gente, não é mais escolha. Você não acha que eu queria ter dormido um pouquinho mais hoje? Claro que eu queria. Mas não é escolha, mas não tem jeito. Se eu fico, não, só hoje eu não vou orar em línguas. Aí que desmorona o que eu estou construindo. É uma decisão. A vida no Espírito é uma decisão. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, você vai começar a ter experiências com ele. Você vai perguntar, ele vai responder, sempre responde. A gente só não vê, a gente só não percebe a resposta, quem está distraído, mas ele sempre responde. Nem que ele use um passarinho, ele vai responder. Ele te leva numa visão, num sonho, num arrebatamento. Por isso você tem que começar seu dia dizendo, bom dia, Espírito Santo. Você já está chamando ele. Já chama ele para briga, chama ele para conversa, jeito de falar aqui no Rio de Janeiro, chama ele para briga, chama para perto. A gente aprendeu de mandar de tem uma coisa muito errada na igreja, chama-se bênção apostólica. Está muito errado. Porque todo culto, quando acaba o culto, o pastor fala assim, abre a tua mão para receber. Aí você... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, irmão, tem salgadinho? Quero 2 coxinhas, hein? A bênção apostólica é 3 liberações de poder. Que se as pessoas soubessem o poder que é liberado, elas caíam no chão na hora que tem a bênção. Porque quando o pastor fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, ele está dizendo todo o poder que foi liberado na cruz.
todo o poder do sangue derramado, o perdão dos seus pecados, do favor imerecido. Ele está dizendo, a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, meu Deus, o próprio Pai, Deus te ama, toda cura de orfandade cai por terra agora. Toda rejeição cai por terra agora. Toda raiz de abandono cai. O mesmo Pai que disse para Jesus, esse é meu filho amado, de quem me comprazo, que o amor de Deus, o Pai, seja contigo. E aí ele finaliza, e a comunhão do Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo vai andar do teu lado. O Espírito Santo, a partir dessa oração, vai andar do teu lado. A gente nem consegue perceber o que está acontecendo nessa oração. Porque pegou a oração e virou reza. Isso é uma reza. Um versículo, Coríntios 13, a gente botou para o final do culto como uma reza. Paulo não usou isso assim. Paulo não usou isso assim. Paulo usou isso como uma impartição. É uma impartição, uma liberação de poder. Que você precisa tomar posse da comunhão do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Amém, gente? Hoje, então, finalizamos essa primeira live. Vencemos, em nome de Jesus. E, às 19 horas, teremos momento profético. Aí, na hora que você entrar, você já escreva momento profético. Outra coisa, gente, eu não vou mais fazer aquela introdução com a música para o pessoal chegar. Não vou, não. Vou começar a live e já vou começar a falar. Tá? Por quê? Para dar tempo para quem chega, para ganhar tempo. E eu tenho observado que as pessoas que fazem um bom trabalho na internet fazem desse jeito. A gente tem que fazer direitinho, né? Até porque fica salvo bonitinho, já falando direitinho. Então, quando eu mandar o link nos grupos, entrou nos grupos, aliás, entrou na live, recebeu o link no grupo, já entra na live. Vai assistir depois? Não tem problema, mas vai ficar salvo. Tá bom? O bom do YouTube é isso. Agora, apóstolo, eu não estou nos grupos. Então clica aqui embaixo no meu WhatsApp, ó, e escreve assim, apóstolo, eu quero entrar no grupo. Eu vou te botar no grupo, para você receber o link da live, do Bom Dia Espírito Santo, do Momento Profético, tá bom, gente? Deixa eu só fazer um teste aqui do posicionamento do iPad para a próxima live, se eu precisar usar o iPad de novo. Tá bom aqui. Deus abençoe e amo vocês. Tchau, tchau.